Saga Crônicas de um Presidiário. Leia este filme. Acorda, paz. Bati com Fusca. Livro 5. Capítulo 9. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Diz Eclesiastes, o pregador, em seu capítulo 12. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Paulo aos Hebreus, em seu capítulo 11. Escolher acreditar faz toda a diferença. Onde o pensamento chega, ao corpo cabe o desejo de tentar. Enquanto se projeta, se espera, trabalhando sobre um tempo que, se bem investido, capacita o desejo de chegar. Se o fim não existir, o começo tende a ser ontem, sendo aos meios a missão capacitadora do amanhã. Sorte? Continuo acreditando não existir. Em um tabuleiro disputado entre a lógica e a razão, o peão sai na frente pela eficiência do simples. Vagarosamente observa o ponto em que muitos saltam. Aguarda a oportunidade de fazer o que lhe resta, dar mais um passo. A vida na prisão começa por volta das 3h30 da manhã. Pouco importa a profundidade dos teus sonhos. Quando brilha, tem sempre alguém para gritar as palavras mais esperadas da madrugada. Brilhou, hein? Essas palavras ecoam por todas as galerias, em todos os corredores, em todas as celas. Um a um, todos vão se preparando para se levantar, pois acordados muitos já estão. Poucos dormem de verdade na prisão. Se fecha os olhos e descansa um pouco o corpo quando a mente funciona sempre. O pensamento é algo que nunca para quando se tem tempo. E todos os dias são parecidos. Mas você é capaz de lembrar de cada um deles. Quando algo muda ou foge da rotina habitual, logo vira um acontecimento. Hoje, em especial, já deveria ser quase 5 horas da manhã e nada do magro café preto, 2 pães e 200 ml de leite diários. O preso geralmente sabe de tudo. Quando não sabe, dá logo um jeito de deduzir. Um atraso como este tinha seus propósitos. Poderiam ser por 3 motivos. Trocaram a cozinha da prisão, roubaram o caminhão da cascuda. Acredite, sempre tem algum engraçadinho para fazer a mesma piada idiota. Isto sempre acontece. Ou iria ter revista prisional. Uma das piores coisas de estar preso. Entravam gritando e intimidando homens comuns, pais de família, usando máscaras e escudos, fazendo muito barulho e bagunçando tudo para mostrar que são mais bravos que a gente. Como se não bastasse estar preso, jogavam tudo o que tínhamos por todos os lados, depois entulhavam em um monte só. Imagine ter que achar sua camisa azul em uma pilha de camisas azuis. Se acha difícil, precisa ver como seria procurar seu cobertor e sua cueca. Nesta manhã em especial, tudo se acalmou quando ouvimos o barulho familiar das caixas da cadeia chiar.
Brilhou, hein? Os correrias, presos trabalhadores, empurrando as caixas de alimentação corredor acima. Logo abririam a cela 1, que seria onde moram os correrias da galeria. Estes, sim, eram os come-queijo do pedaço. Ficavam soltos quase o dia todo. Tinham acesso a todas as celas e podiam tomar quantos banhos quisessem, além de ficar com toda a alimentação que sobrasse das etapas mirradas que nos eram pagas. Consequentemente, comiam muito e malhavam o dia todo. Eram monstros enormes. Não que isso fizesse muita diferença para o coletivo. Se pisassem na bola, o rodo cantava para o grandão e para o magrinho. E ninguém é mais observado na cadeia que um correria. Dentro da cela, a movimentação a esta altura já é constante, com o enrolar dos colchões que deverão ser encaixados lado a lado, como rocamboles embaixo das camas de cimento, para abrir espaço para o convívio de todos. Nesta hora, que se dá valor por ter uma cama, pois quem dorme no chão, carinhosamente apelidado de miolo, levanta primeiro e dorme por último. Depois que todos tomam o último banho da noite, ainda tem que secar muito bem o chão para evitar doenças e acredite, sempre tem algum desafeto para criticar a qualidade do trabalhador, por também ter sido cobrado em outra ocasião. Chorou miolo, hein? Sem pé, hoje responsável pela faxina. Mais um dia, menos um dia. Obede, enquanto um a um ia se adaptando ao lugar que lhe cabia, 3 permaneciam calados, deitados e revoltados com mais um dia que começava a partir do café. Após a abertura do barulhento chapão PS 101, que seria o principal acesso à galeria, sem pé preparava os copos plásticos, canecas, sem perceber, sem perder a conta. Esquecer da etapa de alguém custaria sua própria. Esta era a lei. Desde sempre, atenção, faltou, paga. Atividade seria o lema da cadeia, em todas as cadeias. Quando o correria chegava na porta, rapidamente soltava as notícias do mundo lá fora, recebidas fresquinhas como triunfo pelos correrias que seriam responsáveis por fazer chegar a alimentação do pátio, onde parava o caminhão, até a temida galeria de... Em movimentos sincrônicos, para garantir a eficiência da missão, sem pé recebia o café. Contava os 6 pães e ouvia Magrelo dizer que o Flamengo empatou de 2-2, que trocaram a cozinha da cadeia e que o agente 03 rodou na revista da GRP. Isso tudo atento às contas dos pães. Sério? Como? Parece que ele foi colocar um aparelho, mas estava caguetado. O 01 estava no pé dele. Pulou na hora, cara. Onde? Galeria A, antes do café. Um tumulto lá fora. Muito bota, tudo junto. Antes de terminar a informação, já estava de saída para a próxima cela. Qual é, Magrelo? Qual é, Magrelo? Qual é, Magrelo? 2 pães aqui, meu irmão. Passou, passou. Fortalece coroa aí, foi o que deixei. Valeu, fica na paz.
No QG de operações da Força Tarefa, estavam todos de ouvidos atentos às observações do delegado John, enquanto segurava uma grossa pasta amarela com os dizeres timbrados em vermelho: Segurança Nacional. Discursava, como sempre fazia por mais de 2 décadas, sobre o comando de tantas operações chefiadas por ele. Quero deixar bem claro a todos vocês que é uma honra estar ao lado de cada um neste que possivelmente vai ser o trabalho investigativo da vida de vocês. Todos torcem o nariz e olham para a montanha, quase que imediatamente. Não quero que ninguém seja mais ou menos que ninguém nesta nova velha equipe. Não desejo heróis. Quero parceria, quero conjunto e principalmente quero inteligência e sigilo. Isto vai garantir não só o sucesso desta operação, como a segurança de cada um de nós. Novamente, olhares de reprovação involuntários foram direcionados ao mal-famado investigador Montanha. Tomando a palavra, o senador Kevin abre a boca. Gostaria de frisar a todos que estão aqui nesta manhã por serem os melhores e que juntos colocaremos uma pedra na estrada dessa que tem sido a organização criminosa mais organizada do país. E gostaria de pedir cada um desta equipe para ter o mínimo de respeito ao investigador Júlio, conhecido por muitos de vocês como Montanha, hoje parte dessa honrada equipe. Montanha, com todos os seus conhecimentos, é suspeito de envolvimento com esta que hoje combatemos. E por tanto conhecer as estruturas deste monstro, acredito que vai contribuir para entendermos um pouco como funcionam as suas engrenagens. Peraí, Marília, o cara é um verme que nos vende e agora vai vender os comparsas e temos que trabalhar com ele. O que garante que não vai nos vender de novo, Rabi. Não tenho opções. Trabalhei infiltrado para entender a estrutura do sistema por 10 anos. Fui tão fundo que não posso mais sair. Preciso derrubar a máquina para voltar a ter vida normal. Como? Explique melhor, Montanha. John Will. Sei que entre eles não estão somente traficantes, assaltantes, mas também policiais, advogados e também promotores e juízes. E políticos também. Com a palavra, o senador, deixando todos em silêncio. Acreditei no que pregam por anos. Fui infectado por esse maldito espírito faccioso. Nome que dá vida a essa operação. Minha família vem de área de divisas e fronteiras do país e ganhou muito dinheiro algumas décadas atrás, facilitando a vida desses criminosos, que vão desde pequenos camponeses a motoristas que transportam seus interesses, sejam quais forem, pelo país, até homens grandes e poderosos na hierarquia criminosa. Eu fui um membro colaborador por 20 anos. Não tinha forças e não enxergava portas que me tirassem daquela situação incômoda. Até que cheguei ao poder e hoje utilizo, além da força, a proteção do Estado para combater este mal. E graças ao nosso comprometido presidente da República, temos carta branca para o êxito desta missão. E o seu filho, senador? Vai direto ao ponto, sem desvios, Rabi, o escrivão. Perdi meu filho
para a cegueira do sistema. Deixa eu ver se eu entendi de novo. Vocês ajudam eles durante anos a crescerem e a disseminarem o mal e agora voltam ao lado dos bonzinhos e temos que acreditar que estão recuperados? Vocês são dois vira-casacas, isso sim. Marília. Me respeite, moça. Você não tem ideia do que é crescer no inferno. Além do mais, sou seu chefe e coordenador desta missão onde reúne recursos, aparatos, informação e uma boa equipe para devolver a paz ao meu país. Acredito não importar o que fiz, se o que posso fazer daqui para frente sobressair aos meus atos. Bom, acredito que gostem ou não, agora trabalhamos juntos. Esta, hoje, é nossa realidade. E com todo respeito, senador, não tenho autoridade sobre o senhor, mas Montanha não tem autorização para sair desta casa até a segunda ordem. As palavras do delegado John ainda ecoavam sobre o ambiente quando o silêncio foi quebrado por uma mensagem recebida pelo celular do até então calado escudeiro de Kevin. Witch. Sequestraram a mulher de Montanha. Como? 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 Calma. Vou entrar em contato com a central para sabermos mais. Parece que a pegaram enquanto chegava de carro ao seu apartamento. Meu coroa. Abrir os olhos pela manhã na prisão é sempre a pior parte. Você dorme quando parece que não vai conseguir. Com os anos acaba se acostumando e algumas vezes chega a sonhar em noites um pouco mais frescas, tornando-as privilegiadas, até que pelo ritmo do dia é obrigado a acordar. Mesmo não dormindo mais no chão, ainda é preciso levantar. Concreto, concreto e concreto. Às vezes ferro. Esta é a primeira visão de um cinza fotográfico, guardado para sempre no globo ocular. Por melhor que talvez por sorte tenha sido a noite, a visão do pé da jega, cama, de cima sempre vai ser sua primeira visão. Serve para te lembrar onde está. Bom dia, coroa. Tem 2 pães a mais aí na bancada, junto com a sua etapa. O correria te fortaleceu. Magrelo. Eu ouvi. Obrigado. Então já sabe que o 03 rodou, né? Parece que deu mole pro seu Nefas. 01. Pois é. A atividade não é grilo. O banho de sol é daqui uns 20 minutos. Se prepara aí que ainda estamos na quadra. Isso se não alterar o ritmo da cadeia. Sabe como é em dia de prisão? Um panguão como Bota pode ter atrapalhado tudo. Acho que não. O plantão do Nefas é muito organizado. Não vou jogar hoje. Sai dessa, coroa. Pensar demais envelhece. Não tem jeito. Seu semiaberto vai cantar. E não há nada que possam fazer para impedir. Você já pagou, cara. Já pagou a sua cota, coroa. Verdade. Se tinha uma coisa capaz de marcar a polícia, seria o corporativismo.
Mexeu com um, mexeu com todos. Um comboio de viaturas seguiam a RP 309, dirigida por Rony, que levava Montanha no banco carona. Todos seguiam na rodovia à beira-mar rumo à chefatura, onde teria sido encaminhada a jovem Sabrina, mulher vítima de roubo mediante sequestro, resgatada às margens da interestadual logo ao amanhecer. Por se tratar de vítima, parente de policial, a guarda municipal cumpriu a ordem de levar a moça à central de polícia civil. Capítulo 10. Um plano é sempre um plano. Projeta-se muito enquanto perdemos ao acaso. Sorte, lógica ou sobrenatural, a vida leva os seus ritmos. Se é o acaso ou não, novos fatos surgem a todo instante. Se para termos um pouco mais de certeza ou ainda mais dúvidas, não sou capaz de responder, mas me divirto analisando. Todos os dias, após o jantar, servido ainda sobre a luz da tarde, começa o culto religioso na prisão. A adoração religiosa é direito adquirido garantido pela Lei de Execuções Penais do país. A adoração religiosa, por todos os lados, se adora o que se quer na prisão, mas os que predominam são os cristãos. São vigiados, observados, analisados, criticados e principalmente perseguidos. Na Galeria D, a obra é composta por 4 irmãos: Sander, um ex-gangster, como é conhecido aquele que feria a lei do crime. No caso de Sander, o Capivara, hoje irmão Sander, ou presbítero Sander, tinha uma cicatriz no rosto que ia do alto da orelha direita ao fim da sobrancelha esquerda. Lembrança da sua primeira passagem pela temida Máxima. Como era conhecido, o calabouço do Estado, capaz de enterrar vivo um monstro a mais e reduzi-lo ao status de um monstro qualquer. O ataque a Sander, Capivara, era prova que ou se anda certo ou se anda certo no crime. Levaria marcas de quase morte para a vida inteira de sua conversão ao Senhor. Foi salvo pela igreja. Ao fugir, caiu na cela 1, na ocasião o barraco dos irmãos. E se o crime é cheio de regras, a maior dele é: respeite os irmãos. Em nenhuma hipótese poderiam invadir a igreja. E Capivara acabou se convertendo naquela mesma noite, garantindo sua vida, o que gerava desconfiança em sua sinceridade por quase toda a massa carcerária. O segundo irmão seria Ex-Pato-Fu, atual irmão Davi. Hoje morador da cela 4, estava na igreja há 5 anos. Por onde passava, recebia o respeito do preso. Irmão Davi havia sido um homem cruel e temido no passado, pela polícia e também por seus rivais. Sua conversão havia ocorrido após um culto de louvor ministrado por irmãos da rua. Como eram conhecidos
os que vinham fazer a obra de Deus. Quando entravam, geralmente aos sábados, nas galerias, a reverência era total e exigida pelo sistema. Ai seria daquele que interrompesse o culto. Sempre colhiam frutos daqueles sábados. Pato Fu, mais 6 homens, 5 anos depois, somente o novo irmão Davi suportava a difícil caminhada de ser cristão no sistema prisional. Sem dúvida, um guerreiro, um exemplo, um irmão. O terceiro, Pastor Jorge, ex-cabeça quadrada. Era um homem de voz grave, profundo conhecimento da Bíblia, o que lhe trazia algum reconhecimento e lhe tornava um bom pregador, fato que o colocava ainda mais visto na prisão. Sendo Pastor Jorge campeão de polêmicas, fazia o estilo das revelações e das línguas estranhas. Conhecido como El Poliglota, abria espaço para línguas estranhas em 60% de suas pregações, tornando suas interpretações até bonitas, mas muito, muito confusas sobre a palavra de Deus. O outro agravante sobre a credibilidade da vida cristã de irmão Jorge seria o leva e traz do que se ouvia, deixando todos atentos sobre o que se conversava próximo dele, pois a cadeia é lugar de histórias, lendas e caminhadas. O que sai da boca do homem não é capaz de voltar. Seria ele protagonista de muitas confusões entre o sistema, em todas as prisões em que passou. O último integrante da Igreja da Galeria D seria irmão Anderson, ex-negão do Norte. Aquele homem estava preso há 18 anos. E sair da cadeia de segurança máxima, atualmente, sua maior vitória. Mesmo sendo aquela galeria a maior em segurança e restrições que já havia morado, só de não ter no prontuário o carimbo de preso da máxima já seria uma grande vitória. Há um ano, do regime semiaberto que se aproximava a cada dia. Ex-negão do Norte, nem de longe lembraria o velho homem que aterrorizou o interior do estado há quase 2 décadas. Seria ele o comandante de uma geração de loucos. Ao seu comando, ao que lhe deram fama e respeito dentro do sistema. Após sua conversão, pouco a pouco foi sendo reconhecido como servo e, apesar de não querer ou ligar para títulos como pastor ou algo assim, seria ele o dirigente e primeiro pastor da obra na Galeria D. Fazia a linha cajado duro, pregava quase sempre o Velho Testamento e cobrava a postura de todos os irmãos. Na máxima, dirigia uma igreja que chegou a ter 23 irmãos na Galeria D. E abro um parêntese. Pessoas há 15, 16, 20 anos presos que nunca aceitaram Jesus seria um grande feito. Naquele presídio modelo de segurança, nunca haviam passado de 4 irmãos. Certa vez, ficou apenas um. Negão do Norte, hoje irmão Anderson. Após a transferência de 2 irmãos para o semiaberto, o único companheiro que lhe restou não resistiu a ver um baseado de maconha. Ah, Deus entende. Irmão Anderson acreditava que aquela galeria seria uma espécie de triagem para os ex-monstros que chegavam da máxima rumo ao semiaberto, que por isso
seriam tão vigiados pelo serviço de inteligência prisional. Aquela galeria teria tantas câmeras que causariam inveja a qualquer diretor de um Big Brother ou a verdadeira casa dos artistas, ou a casa dos ex-monstros. Ao chegar à galeria D, sonho esperado por muitos, quando ainda se está na máxima, deparam logo com a trancadura. 23 horas por dia, banho de sol, de segunda a sexta, banho uma vez por dia, rápido e cronometrado, 2 televisões instaladas ao alto da parede oposta ao corredor que divide a cela 1 a 5 das celas 6 a 10. Muita tecnologia, muita segurança e pouco contato. O contato com outros presos só acontece dentro da cela ou no curto banho de sol, que se reduz ainda mais pelo excesso de procedimentos. Liberam um a um, de cela em cela, que só tem acesso à quadra após a revista, feita como via de regra toda vez que qualquer preso sai da cela. O Estado realmente tinha a cadeia nas mãos, pensava sempre irmão Anderson. Além de tornar a cadeia mais individual possível, sem margens para coletivos, monitoravam todos, a todo tempo. Quando começávamos a se acostumar com os outros companheiros de cela, remanejamento, gritavam e mudavam todos, embaralhando inimigos e amigos, e os obrigavam a conviver juntos, sem choro, sem reclamação, geralmente pelos próximos 6 meses, se tudo corresse bem, podendo ser antecipado se o clima estivesse com qualquer vestígio de falta de controle. Anderson tinha orgulho da posição que ocupava, mesmo não gostando de títulos que muitas vezes podiam servir como pedra de tropeço. Irmão ou pastor que fosse era reconhecido por um bom testemunho e havia ajudado a mudar a vida de muitos homens, assim como a mudar a sua própria vida, quando resolveu rasgar a camisa que vestia da maior organização do país e se tornar um servo de Deus, vestindo a camisa do Evangelho, ou a armadura de Deus, oferecida no livro de Efésios, em seu capítulo 6, em seus versos 10 em diante. Por pior que seja o homem, por maior que fossem seus inimigos, o servo de Deus é respeitado na cadeia. No fim, é mais ou menos como território neutro. É visto como um lugar a se chegar. Muitos sonham em um dia ter a força para se entregar. Quando veem como somos cobrados e tudo que temos que abrir mão, logo abandonam a batalha. Hoje, por exemplo, um pouco mais quente que o normal, mesmo estando em minha cela, me vejo obrigado a estar de calça comprida e camisa, pois o irmão na cadeia, se for visto sem camisa, logo é apontado. Particularmente, acredito que roupas não salvam ninguém. Mas como devemos dar bons exemplos em atitudes e palavras e comportamentos, sigo as regras. Ouvi de um companheiro de cela, certa vez, servir a Deus é fácil, difícil é dar bom testemunho. Guardo as palavras até porque, para um preso dar crédito a outro preso quando prega, é algo que só o tempo pode fundamentar. A mudança ou o trabalhar de Deus em nossas vidas não deve ser somente dita, e sim vista, reconhecida. Por acaso a senhora chegou a ver alguma característica que levássemos ao reconhecimento do indivíduo? A pergunta do delegado ainda era digerida pelo subconsciente da jovem Sabrina.
que mal havia se recuperado do susto de ter o carro roubado e ser dispensado às margens de uma rodovia ao ermo sem comunicação, exposta ao sereno e ao frio da madrugada. E já estava sendo interrogada por um delegado, um escrivão e um outro de braços cruzados ao lado da porta que mais lembravam segurança. Por que precisariam de seguranças em uma delegacia? Todos não eram policiais? A porta se abre com violência. Montanha adentra com uma expressão assustada. Algo raro em sua face logo reconhece a namorada de costas. Júlio, por que demorou tanto? Você está bem? Sim. Cadê meu carro? Você ouviu? Eu estou bem. Sim. Cadê meu carro? Desculpe interromper o casal, mas isto aqui é uma oitiva criminal. Eu gostaria de terminar com o interrogatório policial, Montanha. Sua namorada ou esposa, ainda não sei bem, noiva, Sabrina. Que seja, é uma testemunha além de vítima. Agora é comigo, delegado. John Will se pronuncia. Assumimos aqui. Os olhos do titular da Furtos e Roubo de Veículos, delegado Dr. Vinícius, se cerraram quase que instantaneamente só de ouvir a voz do delegado John. Lenda. Assim é visto por muitos naquela corrompida instituição policial. Dr. Vinícius, volta e meia, tinha acesso a inquéritos assinados por John e reconhecia como grande profissional com faro apurado e incorruptível. Chegava a ser temido. Estava sempre à frente de homens brutos e fiéis. Diziam as más línguas que hoje seria um braço do governador, talvez do presidente, e certamente não estaria ali à toa, ou por um simples roubo de carros. Como queira, doutor. É um prazer vê-lo pessoalmente. Um a um, a equipe do delegado John, como em comitiva, caminhava rumo à saída do prédio que abrigava a chefatura, onde também abrigaria a delegacia de furtos e roubo de veículos. O novato delegado, Vinícius, observa cada passo da equipe como se admirasse o sincronismo e a postura de homens, além de bem treinados, fossem capazes de exalar o comando sobre eles imposto. Nem de longe compararia seus obscuros e indomáveis supostos homens de confiança. Dr. Vinícius estaria na corporação há apenas 5 anos e formar sua equipe seria sua meta de carreira. Mas até o momento só lhe mandavam boêmios e mal-educados policiais, homens infectados por uma vida de corrupção e auto-interpretação de certo e errado. Ao perceber a saída do último homem de confiança de John Will pela porta, imediatamente o Dr. Vinícius pega o telefone e disca números rápidos e bem decorados. Alô. Infelizmente não posso ajudá-lo. Fugiu da minha alçada. Ok. Às margens da maior rodovia do país ficava a Fazenda Engenho Novo. Um lugar à prova de suspeitas. 356 alqueires de cana plantada, 15 alqueires de pasto e 295 alqueires de reserva nativa muito bem preservada. Pertencia em seu território a 3 estados diferentes, por se encontrar localizada no coração do país, bem ao encontramento de uma tríplice divisa territorial. Do alto da torre de observação, camuflada entre a mata fechada, um observador avista a aproximadamente 10 metros a poeira levantada, possivelmente por um automóvel de passeio. Envolto ao canavial em ponto de colheita, por esse motivo escondiam na estrada entre as plantas. Até que ao curvar à esquerda, rumo ao fim da plantação e início da mata fechada, muito bem preservada, reconheceu as características do veículo. Logo deu a ordem ao rádio. Abra um portão. Quando o Corolla bege adentrou a mata pela pequena estrada de cascalhos, logo ao fim do canavial, em pouco menos de 800 metros, avistou o grande portão de frente,
do galpão camuflado, com o pé direito próximos dos 9 metros. O quase adolescente motorista, de poucos sorrisos e focado olhar, estaria a metros de concluir a primeira parte de sua missão. Missão dada, missão cumprida. Pensa aliviado por tudo ter corrido como previsto. Ao abrir um sorriso espontâneo, reconhece o som familiar dos portões ao se abrirem. Luquinha, como sempre, o esperava do outro lado. Desta vez, cruzava os limites da entrada com um automóvel pequeno, bem usado, apesar de muito conservado e agora entregue. Nas outras vezes que entrou naquele grandioso portão e bem escondido centro de operações, estava pilotando algo bem maior. Muitas ocasiões, um bitrem com muitos eixos. Fico feliz de vê-lo em segurança. Sempre. Alguns já chegaram, outros estão a caminho. Se continuar dentro do previsto, sairemos em 3 dias.